quando o tema transformação digital surgiu ou emergiu com mais força, tinha pelo menos 35 definições do que é transformação digital. Por trás está sempre um conceito que é como que a gente vai fazer um grupo de pessoas pensar diferente sobre problemas que sempre existiram na sociedade. Se a gente for pensar em transformação digital, cara, eu tenho que mudar a cultura, eu tenho que mudar a tecnologia, eu tenho que mudar meus processos. O da cultura é o que eu vejo sendo o mais difícil do pessoal falar, tá, o que a gente precisa mudar aqui? É muito comum você ter o direcionamento de novas práticas para pessoas que não acreditam naquelas práticas. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para mais um episódio. E esse é um episódio especial, Vitão. Pois é, né? Estamos aqui apresentando o novo parceiro do PPT Não Compila, PM3, cara. PM3 Cursos. Pois é, agora temos patrocinador de elite na área. Agora estamos... Sempre tivemos, né? Agora Sim. mais um. Mais um, sempre, né? Isso aí. Eu falei, cara, eu trago a sorte. Você traz sorte, cara. Você voltei e voltou. tá aí, Olha aí, que maravilha. É isso. Pri, bem-vinda. Muito ao bom, PPT gente. Não Muito obrigada Compila. por receber a gente. Prazerão estar aqui. Que legal. Espero te ver aqui por muitos mais outros episódios. Com certeza. Priscila Lugão, gerente de... Estratégia e novos negócios. Exatamente, estratégia de novos negócios da PM3. Vai falar um pouquinho aqui com a gente hoje sobre um assunto mega relevante no mercado de tecnologia, que é transformação digital. Como que a gente aplica essa parada na real ali? Como a gente capacita os nossos times de fato para isso, né? E é um assunto que ele tem que ser repaginado periodicamente, né? Alguns anos atrás a gente falou sobre esse assunto e hoje ele merece uma atualização, né? Para falar disso hoje aqui comigo, está aqui o nosso inestimado participante do PPT, co-host, amigo, parceiro, Vitor Gonçalves. Qual é o teu cargo na Verity hoje, mano? Você falou? Eu sou diretor de digital. É que é muita coisa, velho. Tem uns nomes, Tem né, uns cara? nomes, a gente né? vai inventando umas coisas, né? Diretor de digital. Aí vai agilidade, produto, Isso, inovação, tá tudo aí dentro. Tá tudo dentro da mesma panela, né? É, o X também, tá tudo aí dentro. Pois agora. é, cara, obrigado por ter voltado. Prazer Voltou a enorme. casa, né, mano? Filho bom retorna, né? Isso aí. Cá estamos. Show de bola. Muito bom. E aqui um outro grande parceiro também, Thiago Trevisan, também. Cara, fala aí o que você é na Conversa. Os caras têm muito cargo, mano. Fala aí. Não, eu sou diretor de tecnologia e relacionamento com o cliente, ponto. É isso aí, fácil, pô, fácil. Fácil. Esses dois caras aqui são, pra mim, assim, sinceramente, duas referências em experiência, em transformação digital e negócios. Por isso que eu fiz questão de estar com vocês aqui hoje para falar desse assunto. Obrigado por terem vindo aqui. É enorme prazer em estar aqui com todos vocês. Né? Obrigado pelo convite. Show de bola. Obrigado a vocês. E bom estar com amigos, né? Show de bola. Então, vamos para esse episódio que ele está muito bom. A gente vai falar sobre o que é transformação digital, o que passou nesse mundo, aí nesses 2, 3 anos pós-pandemia de transformação digital, como que a gente trabalha essa cultura do time, como que a gente consegue trazer resultado mais rápido, trazer mais eficiência, o que a gente tem que fazer aqui para poder, de fato, engajar as equipes dentro de um propósito e a gente conseguir, de fato, direcionar essa transformação que o mercado necessita para novos produtos, novos negócios, estratégia de time, enfim. O papo está muito bom, então acompanha com a gente que está muito bom, hein? Vamos lá? Bora. Play. Bora! Valeu! Eu gosto muito desses episódios que a gente fala sobre transformação cultural, que a gente envolve pessoas no processo, né? A gente fala muito de tecnologia aqui no PPT Não Compila, mas quem faz a tecnologia são as pessoas, né? E acho que quando a gente fala sobre transformação digital, é muito sobre isso, né? Como as pessoas atuam e se movem na direção de transformar, de fato, um negócio com uma visão diferente, né? Eu já queria começar tocando para vocês, darem uma definição, para a gente partir de um baseline comum, do que é, de fato, transformação digital. Porque é muito comum a gente confundir transformação digital com digitalização. E são conceitos completamente diferentes, né? Então, eu queria já tocar para vocês, para a gente começar daqui,
para a gente evoluir em como chegar na tão sonhada transformação digital? Eu acho engraçado que quando o tema transformação digital surgiu ou emergiu com mais força, tinha pelo menos 35 definições do que é transformação digital. Cada universidade do mundo inteiro tentando determinar o que significava aquilo e autores, né, pessoas de relevância dentro do contexto de tecnologia. Mas, sem ser exaustivo ou também ter a única resposta aqui, eu vejo a transformação digital como uma maneira como a empresa se reorganiza para entregar valor numa era hiperconectada. Então, você precisa mexer em estruturas organizacionais que, óbvio, baseado em tecnologia, já que é o digital que está conduzindo as experiências, compra, retenção, relação com marcas, né, etc., seja para produtos ou serviços digitais, não interessa, o contexto, no fim das contas, é o mesmo, mas você vai ter que trabalhar seus processos, a adoção, sim, de tecnologias específicas para facilitar essas experiências, habilitar essas experiências. Você tem que ter um olhar para o seu modelo de negócios que seja capaz de trazer algo que ainda não foi visto e talvez gere eficiência dentro da tua relação com o cliente. Então, e relação interna também, né? Então, eu vejo que é uma grande reorganização organizacional de modelos de negócios, de processos e da maneira como as pessoas pensam e, portanto, da cultura, né? Para que você gere valor em uma condição que não era a nossa antes, extremamente analógica, né? E agora hiperconectada. Então, acho que é um pouco por aí. Falou bonito, Vitão. Filosofia, né? Como é habitual da sua parte. Tentando assim, fazer uma reflexão, eu acho que a transformação digital, assim como as outras todas que aconteceram, né, no final demarca mais um ciclo da trajetória. Aí eu vou filosofar pra caramba agora, né? Mas demarca mais um ciclo se a gente estudar um pouquinho, né, antropologia, homem em sociedade, todas as transformações que foram acontecendo, industrial e etc, né? Até a gente chegar nessa da transformação digital. Tem empresas que falam que a gente está na era do cliente, a transformação, todas essas daqui. No final do dia, por trás está sempre um conceito que é como que a gente vai fazer um grupo de pessoas pensar diferente sobre problemas que sempre existiram na sociedade. Então, eu gosto quando você traz que, no fim, é uma transformação cultural, uma transformação de gente, é porque o jeito que as coisas eram industrializadas antes da era industrial sempre foi feito de alguma forma. Alguém, em menos escala, transformava alguma matéria-prima em algum produto. E hoje, talvez a matéria-prima que vire produto pode ser um software. E por isso fala-se tanto em transformação digital. Mas, no fim, é um jeito diferente, um mindset diferente. Eu não estou tentando não usar os jargões, mas é quase impossível, né? Já que a gente está falando tanta sopa de letrinhas aqui. Mas é um jeito só diferente de você pensar para resolver um problema que sempre existiu na sociedade. Problemas novos exigem conhecimentos novos e formas diferentes de ser tratada. E o digital veio para resolver os problemas que não existiam antes da tecnologia existir, né? Você era pago antes para executar, agora você é pago, além de executar, óbvio, para pensar. E pensar no digital envolve descobrir coisas. O que funciona, o que faz sentido. Se você não tiver um pouquinho de características comportamentais, habilidades emocionais para lidar, por exemplo, com o risco frente ao novo, experimentar, você vai ficar no modelo aprisionado do apertar parafuso e achar que aquela ferramenta que você tinha serve para tudo. Não serve. Perfeito. Você não vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Outra filosofia, vai. Outra filosofia. Não à toa é chamado também de indústria 4.0, né? Eu lembro aqui de duas... Estava ouvindo o Vitão falar aqui, me lembrou de duas histórias rápidas aqui, né? Eu vi recente, estava numa palestra, né? Aí a pessoa estava falando sobre inteligência artificial generativa, né? Se a gente participar de alguma palestra e não aparecer a palavra inteligência artificial generativa, parece que a gente não foi. A gente não consegue fazer nenhum episódio sem falar não dá, né? Já falou, então... Aqui, ó, esse é o nosso novo recorde, né? A gente ficou 2 minutos sem falar. Você vai na padaria, compra o pão e o cara fala, mas você viu a nova IA da Meta? Tá assim, exato. Tá nesse nível. E super especialistas, né? Isso, quase todo exatamente. mundo que conhece o assunto. Mas o que ele estava falando do conceito, tem um pouco sobre isso de transformação digital que a gente estava aqui discutindo. Ele estava falando que quando começaram os carros, né, nas ruas de Nova York, tinha uma proibição de velocidade do carro lá, X, 20 por hora, 30, 15, etc. Que era a velocidade que o cavalo podia andar na rua. Então, eles foram colocando limitações para uma nova tecnologia para não bater de frente com a tecnologia antiga, que era que todo mundo conhecia, cavalo. Então, a gente vai criando, no final do dia, regras novas,
regras velhas para a gente não fazer a bendita da transformação que a gente quer dizer. Eu volto nesse ponto. Eu tinha um chefe que era médico, ele não conhecia nada de tecnologia. Aí ele falava assim, toda vez que eu entrava na sala dele, né? Eu reportava para um médico que não conhecia nada de tecnologia, não sei se isso ficou claro. Aí ele falava assim, Thiago... Por favor, hein? Né? Ele falou, Thiago, toda vez que você entra aqui, cara, eu olho para sua cara e fico falando, lá vem aquele cara que quer resolver todos os problemas que eu não tinha antes dele existir. Então, no final do dia, a transformação digital, e aí só fazendo o link com a história dos cavalos, são regras novas e modelos e comportamentos novos que a gente é obrigado a obter e passar a evoluir para resolver problemas que a gente não tinha antes desse treco aqui existir. E isso é bom para a gente, né? Porque a gente surfa essa onda e está empregado, né? Então que assim siga. Tem uma faceta aí que eu acho que cabe adicionar, que eu vejo pouco se falar, e nesse tempo todo que se fala de transformação digital, eu vi menos ainda. O contexto do digital, ele te amplifica em possibilidades, né? A gente sabe disso. Então, uma característica extremamente importante a ser desenvolvida é a capacidade de resolver problemas de verdade. Por mais que se fale muito, por exemplo, você pega lá o Uri Levine, fundador do Waze, que anda com aquela camisa lá, né? Se apaixone pelo problema e tudo, e todo mundo fala disso, e é legal, mas o quanto que de verdade as pessoas são capazes de olhar para problemas e enxergar oportunidades ali que são oportunidades que precisam ser testadas. Porque quando você se conecta com a primeira revolução industrial, ou segunda ainda, você está muito orientado a seguir um plano daquilo que é conhecido. Né? Tem uma prescrição daquilo que você tem que fazer. E quando você vai para um cenário em que tudo é, ou boa parte, gera ali uma grande novidade, você tem que ter a capacidade de sensibilizar todas as pessoas ao teu redor que parte daquilo que você está fazendo é uma grande experiência. É óbvio que, hoje, pensando em transformação digital, muitas empresas já alavancaram, já deram seus primeiros passos, já entendem minimamente o que isso significa. E estão buscando eficiência dentro desse jogo. Né? E aí é um outro estágio de maturidade, é uma outra revolução que a gente está vivendo. Mas se a gente não considerar que a essência para que tudo aconteça é de fato mais humana e não preparar as pessoas para aquilo, você pode colocar IA, você pode colocar o bot, você pode fazer o que você quiser, não vai sair do outro lado. Vai ser firula. Vão ser coisas que elas viram aquela fogueira que você taca o álcool, mas ao invés de pegar fogo, ele apaga o fogo, né? Ele não acende mais. Então, eu diria que todo esse contexto está, de fato, mais amparado pelo quanto as empresas são sensíveis a sugerir modelos de transformação que passem por algumas experiências que só cabem a elas. Tem coisas que vão funcionar na tua empresa, na tua, na minha, etc., mas que não necessariamente vão funcionar na empresa de você que está assistindo a gente aqui. Então, é uma coisa muito particular, muito singular. Tem modelos que são replicáveis, mas a tua cultura determina o que você aceita ou rejeita. Então, se a gente não olhar para isso, a gente fica ali aprisionado a um modelo de Ctrl-C, 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 Ctrl-V, porque é legal, porque alguém já fez e vamos tentar fazer também. Verdade. E aí você pode dar um tiro e queimar munição à toa. E eu acho que essa parte de cultura, essa mudança de cultura, é o que eu vejo a galera mais tendo dificuldade. Porque se a gente for pensar em transformação digital, cara, eu tenho que mudar a cultura, eu tenho que mudar a tecnologia, eu tenho que mudar meus processos. O da cultura é o que eu vejo sendo o mais difícil do pessoal falar, tá, o que a gente precisa mudar aqui? Porque às vezes é uma empresa que ela existe há 60 anos, há 70 anos, há mais de 100 anos. Eles falam, cara, mas sempre funcionou. Contratei uma tecnologia nova, contratei um CRM novo. Estamos voando aqui nos recursos tecnológicos, mas a gente está tentando fazer os mesmos processos, só que num lugar diferente. E estamos com a mesma cultura, sem fazer esse shift que você estava falando, de, cara, agora eu tenho que ter a abertura a errar, eu tenho que conseguir experimentar, eu tenho que conseguir fazer as coisas com maior velocidade, senão eu não acompanho o mercado. Como é que vocês veem essa mudança cultural, né? De como que você começa dando esse primeiro passo para a mudança? Olha só, primeiro que é uma linha invisível, né? Sim. Então, é muito difícil de você tangibilizar e você colocar indicadores e monitorar como que esse negócio acontece. Então, eu lembro bem de uma história, né? Eu acho que, de alguma forma, nós três aqui participamos juntos, né? Quando, numa seguradora, a gente queria fazer a implantação de um novo sistema. A gente decidiu comprar o Salesforce, né? Para ser a nossa nova ferramenta de CRM ali. E aí a grande abordagem, né, inicialmente era, a gente contratou
o melhor CRM do mundo para a gente implementar aqui. E isso aqui vai fazer a gente atender o nosso cliente de um jeito muito diferente. E a gente teve a sorte de ter a sacada naquele momento de que essa frase ela era perfeita, mas se ela fosse dita numa outra ordem. Que ela fosse assim, porque a gente quer fazer o melhor atendimento do mundo, a gente contratou um CRM que é equivalente ao nível de atendimento que a gente quer fazer. Então, quando a gente acha que motiva o time pelo propósito daquilo que de fato vai impactar a mudança, todo esse reboque, todo esse aparato técnico, né, tudo, seja Salesforce ou outros, eles, na verdade, eles viram ferramentas para você alcançar uma mudança maior. É o que vai vir depois, né? Não é o que vai causar a mudança. Perfeito. E isso, eu acho que se encaixa para quando a gente tem toda aquela sopa de letrinhas, né, de funções e papéis dentro da estrutura, e a OKR, e, enfim, todas essas definições, tudo isso é muito importante, obviamente que sim, mas ela é o meio para a gente, no final do dia, entregar o melhor atendimento do mundo para os nossos clientes, e a gente vai usar o que existe de melhor de ferramenta, o que existe de melhor de plataforma, o que existe de melhor de software, e, consequentemente, entregar, de novo, a melhor experiência que você pode entregar para o seu cliente. Legal. Porque senão é o cara que comprou o carro e continua querendo usar o carro montado como se fosse um cavalo. Perfeito. Sim. Né? Perfeito. Perfeito. O cara- Exatamente. O objetivo tem que ser andar mais rápido e não simplesmente trocar o veículo, né? Senão a gente entra naquela limitação que a gente acabou de comentar aqui, de limitar o carro à velocidade do cavalo, né? Então, o cara vai montar no carro e vai querer, né? Tem isso que o Trevisan Sinek trouxe aqui, né? Que pegou a referência. Isso que o Trevisan trouxe é uma parte fundamental da história. E aí tem uma outra que se conecta, que é assim, se a gente for definir cultura, também tem várias definições, né? Mas de maneira mais fácil, mais básica. É toda a expressão de identidade que ocorre dentro de um sistema, uma sociedade ou uma empresa. E essa expressão de identidade, ela carrega um monte de coisas que as pessoas nem sabem por que o fazem, mas fazem. É aquele famoso... Mas aqui sempre foi assim. Que né? carrega... Quem nunca ouviu essa frase? Pois é. E carrega várias crenças, né? Que, se for fazer conexões com quem julga... crenças. Cara, você tem mais crenças em você do que você possa imaginar e você nem sabe a origem disso, né? Mas tudo isso que a gente carrega ao longo do tempo pode ser convertido por uma outra forma de falar, que são os vieses inconscientes. E aí existem vários estudos de vieses que provam que a gente, seres humanos, temos mais de 180 vieses. Psicólogos e neurocientistas já estudaram isso. Quando você fala que você tem mais de 180 vieses, são equações que na sua cabeça determinam resultados ou ações que você deveria executar, mas que você não parou para pensar por que deve ser feito daquele jeito. Você só faz. O que isso significa, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, que a gente pode levar para toda uma questão cultural e porque é difícil transformar a cultura. Se eu pego lá, contrato o Wellington para trabalhar comigo, sendo que o Trevisan já trabalha comigo há muito tempo e a Pri também. A gente já, eles são seniors, a gente trabalha 5 anos juntos, a gente tem várias entregas legais, só que eu gosto de, de jogar golfe, vamos lá, pegar um esporte elitizado, eu gosto de jogar golfe. Aí chega o Wellington, recém-formado da faculdade, ele veio para ser, começar, um juninho e tal, não sei o quê, né? Só que o cara gosta de jogar golfe também, né? Acho que é até meio incongruente a coisa do sair da faculdade e jogar golfe, mas beleza. Depende de quem for o pai dele, né? Depende muito. Depende da família. Depende da família, Aí vamos supor isso. Chega ele entra na empresa, gosta de jogar golfe, e surge um projeto novo aqui, o time, nós 4, né? Nós somos a estrutura. E esse projeto novo, eu como líder, eu sou líder, eu tenho que determinar quem vai tocar o projeto. Aí eu vou dar para o cara que está mais tempo, ou para a Pri que está mais tempo, ou vou dar o projeto para o cara que gosta de jogar golfe. Que é e meu eu também parça do gosto, golfe. que é meu parça do golfe. Essas questões, por mais bobas que pareçam, elas são absolutamente verdadeiras no cenário, e não só corporativo, mas em qualquer realidade da vida, né? Isso se chama aproximação emocional. Então, é muito provável que eu tenha uma indicação no meu cérebro que fala, executa esse algoritmo e entrega o projeto para o Wellington. Agora, pega isso e leva para outras decisões que diariamente têm que ser tomadas no ambiente de risco, de incerteza, de criação de método, de teste de hipótese, de erro, tentativa e falha. O que eu faço agora? O tempo inteiro está acontecendo. Então, é muito comum as pessoas
muitas delas serem colocadas em situações que elas não gostariam de estar, por exemplo. É muito comum você ter o direcionamento de novas práticas para pessoas que não acreditam naquelas práticas. E aí você está, muitas vezes, dependendo da velocidade que você faz, tenta implementar a mudança, você está agredindo valores dos indivíduos. Olha quanto isso é complexo. Até porque é natural do ser humano querer estabilidade e segurança. É óbvio. Base da pirâmide. O cara quer ter estabilidade, segurança. O cara sempre fez aquilo daquele mesmo jeito, sempre apertou aquele botão daquela forma e recebeu o salário dele. Aí chega o Vitão lá, com esse cabelo grisalho charmoso, e fala, meu amigo... Só falta eu falar boa noite. E fala, você vai fazer isso diferente agora, você não vai fazer do jeito que você fazia, e o teu emprego vai mudar. Cara, o cara vai te olhar assim e falar, pô, por que esse Mas cara... por que isso aqui tá mudando assim? Isso, O que tá acontecendo? O pior é que quando é o grisalho charmoso e vem um de 18 anos falar, então, você vai ter que trabalhar diferente, né? E aí é pior ainda. Aí é pior ainda. Eu já fui o de... Não era 18, mas era 21. Eu tive que falar isso pra um cara que tinha mais anos de carreira do que eu tinha de idade. Pois é, quem nunca? Não foi divertido. Exato. Ó, mas isso que você acabou de falar vai de encontro com o que o Trevisan trouxe, do propósito. Se você não tiver um propósito claro, massivo, transformador, que as pessoas se engajem, se apaixonem de alguma forma, é um pouco mais complicado você trazer a elas uma conexão do porquê elas deveriam fazer, porquê elas deveriam agir. Mas é aí que está o conflito. É. Pelo seguinte, esse cara ele nunca trabalhou com propósito. Porque no modelo industrial que a gente tinha antes, a meta do cara era apertar tantos botões por dia. Talvez ele nem sabia por que ele apertava aquele botão. Mas a meta dele era apertar aquele botão. E ele sempre fez muito bem apertar aquele botão. A dedicação dele era apertar aquele botão. Eu não sabia nem o que ia acontecer depois. Mas o que não, isso talvez fosse o propósito dele. Sim. Manter a estabilidade como ela é. Aí agora você está falando para esse cara que ele tem que ter um propósito de entender porque que ele vai apertar o botão diferente, porque esse botão ele é importante, porque o cliente lá na ponta vai falar, bicho, Um cliente que às vezes ele nunca conversou na vida. Exatamente. Você está trazendo um problema que ele não tinha na vida. Entendeu? Por que eu tenho que me preocupar com isso, né? É o cliente. Exato. Só porque ele te paga a sua conta. Essa É deveria só ser porque ele paga o teu salário. É uma justificativa muito válida, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, né, com o propósito, né? Porque agora eu acho que até diminuiu um pouco essa vibe. Antes qualquer coisa era propósito, né? Sim. E a gente começou a criar uma desilusão no ambiente corporativo, né? Porque as pessoas achavam que todas precisavam de um propósito lindo, maravilhoso, que romântico para poder trabalhar, para fazer o que precisa. E às vezes, turma, assim, não dá para a gente fazer o que está no propósito. A gente tem que fazer o que precisa ser feito, né? E seja apertar o botão, seja lavar, passar, limpar, guardar, arrumar, apertar, não importa o que seja. É difícil você encontrar um propósito em algumas atividades mais ou menos de senioridade, né? Às vezes precisa trabalhar porque o trabalho precisa ser feito. Para você, sim, ser uma parte dessa engrenagem que, lógico, lá no final do dia pode, sim, encontrar o propósito. Mas nem todos os trabalhos são tão românticos assim. Eu tenho falado bastante disso porque eu volta e meia, né, você conversa com pessoas que estão no início de carreira e eu vejo a galera um pouco desorientada, assim, né? Não encontrei o meu propósito e tal. Eu falei, putz, quando eu tinha 20 anos, Pri, quantos anos você tem? 28. A Pri é novinha, tá na cara que ela era novinha, assim, então por isso estou tomando cuidado aqui que eu vou falar para não Tudo bem. Cara, quando eu tinha 20 anos, 21 lá, na fase de início de carreira, eu não tinha um propósito, cara. Eu trabalhava porque tinha que fazer o negócio aqui. Às vezes você demora para encontrar naquilo que você é bom. E isso não pode ser limitante para você atravessar nenhum desafio, nenhum obstáculo que você tem na sua carreira. Porque eu acho que até que você possa fazer e executar o teu propósito, né, tem que fazer o básico ainda, né? Conseguir, eu acho que realizar... Você tem que transpor uma barreira de um trabalho que às vezes é muito operacional, mas que ele precisa ser feito. E é muito legal se você tiver o privilégio de estar numa organização, que alguém vai te explicar que aquele parafuso que você está apertando faz parte de um avião que está levando comida para as crianças que estão lá do outro lado do mundo, passando fome e tal. Mas, às vezes, o cara só precisa apertar o parafuso, garantir o dinheiro dele no dia 15, no dia 30, e aquilo ali, no fim, é o propósito dele. Às vezes, o propósito dele é dar lucro para a empresa. E faz parte. E, no fim, todos os propósitos são mais ou menos esses, se a gente parar para pensar. E propósito não precisa ser um propósito romantizado.
Porra, me lembro quando as Havaianas, por exemplo, antes de se tornar o que são, né, há bastante tempo que a marca se tornou, cara, tinha uma concorrência. Posso falar de outras marcas aqui? Pode. A gente manda a cartinha depois. Manda a cartinha depois com proposta de patrocínio. Você pegava lá a Raider, porra, aqui, ó, tô aqui. E a Havaianas lá embaixo, né? Era classe E, né? Se desclassificar ali. Era o famoso calçado de pedreiro. Exatamente. Depois os caras ressignificam toda a sua proposta de valor e vem para uma configuração de marca que a gente encontra hoje, mas tinha um propósito ali. O propósito é, cara, se eu não fizer nada, eu vou fechar as portas. Sim. Isso também é um propósito. Vocês não acham, abrindo um parênteses aqui, a gente passou por uma fase de abonança muito grande nos últimos 5 anos de tecnologia, produto, etc. Isso não deu uma romantizada demais nessa parada de vamos abraçar a árvore porque o dinheiro estava sobrando e aí esse negócio ficou tudo muito romântico? E aí a crise da Covid não trouxe a galera mais pro chão de entender que a vida não é tão bonita assim? Total, enxergo muito esse modelo, né? Até em decisões de vida e de carreira, né, que eu já tomei, elas são muito diferentes para resolver, às vezes, problemas que são... Os problemas, eles quase sempre são muito parecidos, né? Se a gente fizer uma reflexão bem lá no finalzinho, assim, a gente vai ver sempre muitas coincidências, né? Eu estou trocando de indústria, né, mais recente num outro segmento, e eu vejo várias semelhanças, assim. Aí eu falo, nossa, para resolver um problema como esse que eu estou resolvendo aqui agora, talvez eu gastaria 10 vezes mais dinheiro do que eu estou gastando agora para resolver, porque eu criaria um arcabouço, assim, né? um ferramental ali, uma quantidade de gente para resolver problemas que são, às vezes, simples de serem resolvidos, né? Que hoje você olha para aquele negócio e fala, gente, no final do dia eu preciso colocar o desenvolvedor do lado do cara que está vivendo esse problema ali, eles vão encontrar uma solução rápida para isso. Grande verdade, eu participei de um evento recentemente, né, de tecnologia, e aí, conversando com vários CIOs lá, boa parte daqueles que a gente conversou sobre formação, configuração de times, modelos de operação, etc., para delivery, boa parte da conversa passava pela pandemia. E aí vinha e falava o seguinte, caramba, a gente teve um cenário que estalou o dedo, da noite para o dia começou uma realidade que a gente não estava tão preparado para isso, e aí injeta dinheiro porque a gente tem que salvar as operações, a gente tem que fazer a coisa acontecer. Puta, traz gente, traz time, porque a gente tem que fazer rápido. E aí entra aquela crença também embarcada de que 9 mulheres juntas vão ter um bebê em um mês. Não é verdade, isso não vai acontecer. Então, bota gente. Aí passou o tempo de pandemia aqui, que a gente sabe como foi, e você viu que não entregou. O filho não nasceu. Então, o que você começa a fazer? Corta os excessos. O que são os excessos? Todas essas estruturas que ficaram questionáveis, tanto do ponto de vista metodológico, papel e responsabilidade, qualidade efetiva de profissionais também, porque muitos ali emergiram da noite para o dia para suprir essa carência desenfreada de gente que achava-se que faltava nas empresas. Então, é um conjunto de situações que levou a isso que o Trevisan trouxe. Inflou, custou caro e agora facão rolando. Essa é a grande realidade. Então, a busca por eficiência me parece ser um correr atrás daquilo que durante 3 anos a gente só foi. O efeito que aconteceu, não puxado, mas também, né, a gente viu todas as Big Techs com raríssimas e honrosas exceções, a palavra layoff não passava uma semana sem ouvir, né, esse tipo de coisa. Reflexo perfeito do que o Vitão acabou de comentar aqui, né? Inchou demais, agora vai ter que enxugar, porque senão a conta não fecha. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você
gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. E como que vocês acham que isso passa? Porque assim, a transformação ela continua sendo uma realidade, né? Ela ainda é latente e ela precisa ser feita. Como a Pri comentou até fora do ar, a gente ainda vê muitas empresas procurando entender como trabalhar com agilidade e responder. Porque muito da transformação é também sobre a capacidade de resposta da empresa com agilidade com o mercado, né? Se eu continuar no meu modelo fabril anterior, eu vou ter produtos que custam muito e demoram para serem entregues, e eu corro o risco de entregar aquele produto quando o mercado já é outro, né? Então, eu ter essa capacidade de me transformar para ter entregas incrementais, ter experimentação, ter inovação dentro dos meus produtos e conseguir fazer entregas que reajam rapidamente para o mercado, é uma necessidade. É a nova leitura da indústria que nós temos. Isso continua sendo uma realidade mesmo com menos dinheiro, né? E isso continua mexendo com a cultura das empresas. Perfeito. Como que a gente lida com isso no cenário atual? Sem ter aquelas fórmulas mágicas e muitas vezes inchadas e românticas que a gente tinha no começo. Ô, Vitão, eu puxo aqui, você me complementa dessa vez, então. Por favor. Nossa, me passou tantas coisas aqui, dá vontade de ficar assim, uns 40 minutos para responder essa pergunta aqui, mas eu vou tentar focar em 2 pontos aqui. Você tem todo o tempo do mundo, cara. Todo o tempo do mundo, né? Não vou fazer esse egoísmo, tem mais. Assim. Acho que coisa 1, né? Eu acho que métodos, boas práticas, eles sempre serão bem-vindos, né? A gente não pode também pendular para o outro extremo e falar, não, agora nada disso daí presta, coloca lá, volta o Go Horse, né? Coloca, vai cavalo, vamos fazer o negócio Water funcionar. Horse. Water. Pior ainda. Esse já é uma inovação. É o Go Horse e o Waterfall. Entendi. Não coloca nesse lugar. Porém, né, eu acho que a gente já está num momento de maturidade que a gente é capaz de calibrar um pouco mais a ferramenta que a gente vai usar para o problema que a gente tem para resolver, né? Tentando trazer um exemplo bem simples aqui, né? Até experiência recente, né? A gente precisa construir um e-commerce. Aí começou, não, vamos montar o time, o e-commerce, vamos fazer um discovery e tal, não sei o que. Ela falou, não, por que não? Tem que fazer discovery. Quem não me conhece, né? Eu sou da área de experiência do cliente, né? É o negócio que eu falei, gente, e-commerce, isso daí, 90% disso daí é igual em todos os lugares do planeta. A gente contratou a melhor ferramenta de e-commerce que tem aqui, que é brasileira, por acaso, né? Contratou isso aqui, é bom pra caramba. Por que a gente vai fazer discovery? Então, põe esse negócio para rodar aqui. No meio do caminho, a gente vai descobrir que ajuste que precisa ser feito. Em vez de ficar 6 meses fazendo descoberta e depois mais 2 meses implementando, em 1 mês põe esse negócio para rodar, vai funcionar. Acredita em mim. Funcionou. Então, o que traz isso de elemento? Agora, traz para a gente. Tem problema que assim, o mundo já resolveu esse negócio, né? A gente não é tão diferente. Então, a gente não precisa ir lá e se escorar nesse monte de método, um monte de coisa para fazer coisas que já estão resolvidas e que alguém já com um monte de método já pensou nesse negócio para construir uma plataforma que resolve esse tipo de problema. Agora eu vou resolver um negócio que é super específico do meu negócio, que não tem uma ferramenta de mercado, que eu vou impactar um monte de cliente, que eu não tenho clareza da dor. Cara, beleza. Aí põe toda a sopa de letrinha, usa todos os métodos e etc. para que a gente não perca dinheiro, né? E faça o processo de descoberta adequado, construa lá o nosso MVP, testa valor com o cliente que vai consumir aquilo, até a gente escalar esse treco. Então, são situações que hoje, né, passado, e a gente só sabe disso agora porque a gente viveu, né, a gente não vai sempre escolher, não importa se é prego ou parafuso, o martelo para resolver o nosso problema, né? Eu acho que a gente já tem condição melhor hoje de fazer isso. Tá? Cara, isso que você falou, ó, tem um diagrama, que é o diagrama de Kneffin, que ele propõe ambientes em que, dependendo do ambiente que você tenha, qual é a metodologia que se encaixa ou qual é a prática que se encaixa. Então, você tem 5 cenários ali, tipicamente, falando rapidinho. O cenário que é simples, o simples é tudo que eu já sei fazer, porque eu já fiz várias vezes, segue uma receita e vai dar do jeito que você espera que fique, porque já foi feito em larga escala. Então, só repete. Tem um cenário que é o complicado,
Não pensa aí num avião que cai, putz, tem que ir lá fazer uma investigação de por que o avião caiu. O que está embarcado ali naquela realidade para fazer o avião cair? Ah, era um problema de aerodinâmica de alguma peça que foi construída errada e os aviões começaram a cair. Beleza, então teve um tempo de análise, analisado o cenário, o problema se tornou conhecido. A partir do momento que ele é conhecido, é simples de resolver. Segue a receita e pronto, resolveu aquilo para sempre. Acabou. Só que quando você vai para um outro lado, você tem um cenário de caos, por exemplo. Caos é uma casa pegando fogo. Porra, tá pegando fogo. Se você não é bombeiro, irmão, mete o pé dali. Não tem método. Você tem que, vai cavalo aí, dá o teu jeito. Tem cenários que é isso. Você vai cair. Esperamos evitá-los, né? E tem o cenário das práticas emergentes, que é o cenário complexo. Nada mais complexo, por exemplo, do que criar um filho. Né? Você vai criar um filho esperando que daqui a tantos anos ele tenha tal personalidade, não sei o quê. No way, não tem condições. Não dá para fazer discovery antes. Não dá. N variáveis vão te levar a fazer o discovery no dia a dia. É todos os dias um pouquinho. É um cenário que, cara, vai testando aí. E aí o que eu vejo? Muito romantismo na escolha de determinadas práticas para aplicar, por exemplo, aquilo que é emergente em um cenário que é simples. Cara, simples só faz aqui o que está escrito, né? E tem o cenário do meio que é uma desordem total. O que é desordem total? É quando você vai navegar por todos esses ambientes. Uma hora ele é simples, depois você descobre que tem uma coisa que não era tão simples, ele virou complicado, requer análise, e aí você fala, analisei e não deu certo. Então vamos testar alguma coisa aqui no discovery contínuo. Aí agora sim eu descobri a resposta. Aí quando você descobriu e implementou, na hora de ir para um próximo passo para evoluir, virou um caos porque mudou a dinâmica de mercado. A casa pegou fogo. Então, essas situações, elas exigem, na minha cabeça, para a gente estar preparado, é uma constante evolução da capacitação do indivíduo. A gente precisa ter pessoas preparadas para lidarem com todos os cenários e não aquele que é pronto para lidar somente com práticas emergentes. O cara tem que saber lidar com tudo. O cara que trabalha com agilidade, na boa, hoje em dia ele tem que saber o waterfall sim, ele tem que saber tradicional, ele tem que saber o que é uma gestão de risco baseada em probabilidade de ocorrência e impacto caso ocorra. Se o cara se ficar lá só apegado às práticas que ele viu ali naquele cenário do ágil, ele não sai do outro lado, por quê? O ambiente é dinâmico. Exceto você tem aí na tua estrutura uma cultura que ela é 100% produtizada, que você não tem uma corrida, sabe? Cultura de projeto, cultura de produto. Projeto. Corre 100 metros, acabou a corrida, engaveta o projeto. Desmobiliza. Agora vai para o produto. Long run, irmão. Vai correndo, joga água na cabeça porque tá quente, é checkpoint, bebe água e continua correndo. E vai, e não para. Se você tem esse cenário aí, bonitinho, porra, legal. Segue nas práticas emergentes, combina mais algumas outras coisas e é isso. Essa é a tua vida. Mas até chegar lá... E até chegar lá... outra coisa. E não vai ser tão simples assim. Nem todo mundo é o Spotify, nem o Spotify é o Spotify. Então... Eu duvido que o Spotify ainda do jeito que tratou lá no começo, que virou hype. Não, né? já teve funcionário também que falou que, cara, não era bem assim. É onde a gente queria chegar... Não rolou. Gente, voltamos para trás. Sabe que isso aqui, do Spotify, a gente fez o waterfall. Cara, as pessoas têm que estar preparadas para lidar com os cenários. Acho que a régua subiu. Depois, inclusive, de todo esse movimento de mercado em busca de eficiência, se você não está preparado para lidar com cenários até nível de carreira, isso se torna mais limitador para você. Essa é a grande verdade. E eu acho que quando a galera está construindo, né, essa forma de pensar, e não tem esse repertório todo, acaba usando ferramentas erradas para objetivos errados. Então, até nesse ponto do discovery. Cara, por que eu vou fazer discovery? Porque eu tenho que mitigar algum risco. Então, a água está batendo ali na bunda, eu preciso entender o que eu preciso fazer para ela não acontecer isso. Só que, cara, se eu não tenho risco, para que eu vou fazer discovery? Para que eu vou gastar recurso de equipe, de... Cara, fazer recrutamento. Discovery pode ser muito caro, entrevista de usuário. Pode ser caro pra caramba. Às vezes é mais barato você contratar a ferramenta white label, botar pra rodar e fazer a iteração ali no dia a dia, do que você parar uma equipe e fazer 4, 5 meses de discovery. Porque faz roteiro, recruta usuário, faz qualitativo, cruza, consolida o qualitativo. É um trampo do cacete. Gente, eu não sei se eu posso falar palavrão, me perdoe. Fica à vontade. Falou pouco ainda. Não é o que permite a gente. Então tá bom, muito obrigada. Mas é um trampo gigantesco que às vezes não vale a pena. A gente na PM3 já teve várias discussões, inclusive internas dessa. Cara, vale mais a pena a gente parar a equipe fazer discovery agora ou vale a pena a gente correr esse risco aqui calculado e vamos ver o que acontece? Beleza, o risco não é tão grande assim, vamos. Mas a gente vê muitas equipes, até de cliente nosso, de parceiro nosso, que essa escolha ela não é tão clara. E fica uma coisa, cara, não, mas como que eu não vou fazer discovery? Eu estou fazendo um negócio novo, como que eu não vou passar por um processo de pesquisa?
Então, até isso eu acho que é um pouco de mudança cultural da pessoa aceitar que, cara, não preciso. Tá tudo certo. Tem verdade. várias outras formas de eu fazer isso, mas não chegou nesse nível do, às vezes, repertório técnico da pessoa. Ela não sabe como é que ela soluciona aquilo de outra forma. Então, até ir criando isso dentro da equipe, também é uma curva de aprendizado que ela não é necessariamente pequena. Olha, por curiosidade aqui, Pri, eu coloquei assim no Google. Nem o Spotify, os modelos do Spotify. Aí, a primeira resposta que veio, me permitem uma leitura, que é um parágrafo simples aqui, né, falando que é um resumo gerado por inteligência artificial, fala assim, ó, o Spotify não usa o modelo original do Spotify, mas sim o modelo evoluído e adaptado às mudanças da empresa. Quer dizer, usa qualquer outra coisa que não é mais aquele modelo do Spotify. Sim, exato. E aí tem gente olhando para esse modelo lá ainda, romantizando aquele modelo. E achando que é bala de prata para resolver os problemas, né? Exatamente. Sim. Mas o ponto principal que eu quero trazer para a discussão nossa agora é como que é o impacto disso, dessa visão? Porque no fim a gente está falando aqui de flexibilidade e de gerar valor na ponta para o cliente. Não importa o como, certo? Isso passa por como levar isso para quem está lá no operacional, no dia a dia, fazer as pessoas terem essa visão de que não é mais o modelo fabril anterior que a gente tinha. Você tem que ter uma flexibilidade sobre o escopo do seu trabalho, a sua atuação, etc. E também não é o romantismo que a gente viveu uns anos atrás, né? Não vamos abraçar a árvore e ficar 6 meses fazendo discovery para entregar um e-commerce, né? Como que a gente trata esse profissional 4.0? Como é que a gente tira esse cara desse modelo fabril? Ou agora a gente tem, inclusive, o outro modelo, né? Do cara que achava que tinha que fazer o discovery, como a Pri falou, de 6 meses. E agora o cara tem que trazer para uma realidade. Como que trata isso dentro de uma companhia? Como que a gente olha para esse todo? Eu acho que tem algumas variáveis. A primeira... Porque o bichinho ser humano... Continua. Todo mundo sabe o que ele pensou. Até porque todo mundo pensou junto. Até porque quem vê o gesto com a mão dele daqui entende com bastante clareza o que ele pensou. Eu vejo que a gente precisa... A posição de liderança de uma organização, nesse momento, ela é bem complicada. Na verdade, liderar sempre foi difícil, porque é uma posição... É uma coisa solitária. Embora a gente fale muito de colaboração, decisões compartilhadas, e o caramba 4, empoderamento, né? A gente sabe como é o jogo para além disso. Do ponto de vista de... Tem PLR, tem resultado, e a gente sabe que o jogo vai muito além, né? Óbvio que eu não estou desprezando os modelos, tá? Johan Apelo, você é um gênio. O cara que criou a gestão 3.0. Então, quando você traz o exercício da liderança no mundo atual, eu vejo que as lideranças precisam determinar algumas coisas que direcionem os times. São determinantes. Por exemplo, eu tive um projeto, cara, que foi no meio da... meio da 2021, ainda estava pelo início, né? Bom, uma empresa de viagens, de turismo, que ela não estava executando viagens, basicamente fechou o ano no vermelho, em 2020, né? Motivos óbvios. Chega 21, o planejamento estratégico dela determina ali 7, 8 iniciativas que precisavam tirar ideias do papel, e essas ideias do papel, se rapidamente colocadas, né? Se o time to market fosse assim mega acelerado, ela conseguiria ter uma expectativa de outras fontes de receita até que a coisa se normalizasse de algum modo. E foi determinante. A pessoa ali no comando dessa empresa, no papel de CEO, virou e falou o seguinte: todo projeto nesta empresa sai em até 3 meses do papel. Ela determinou isso. Foi um gatilho determinante. Não é nem gatilho determinante, é um direcionador estratégico, praticamente. Estratégico, tático e operacional. Eu tenho uma ideia aqui, não sei o que, esse projeto vai levar 11 meses para construir. Não vai ser feito. Ou não vai ser feito, ou refaça de tal modo a ideia para que ela seja executada em 3 meses. Quando isso foi determinado, a gente sabia o que tinha que fazer. Criar uma abordagem que atendesse esse direcionador para que os projetos saiam em 3 meses. Então, foi ali criado, à luz da cultura, né, toda uma realidade diagnosticada, uma metodologia própria dessa empresa. Spotify não tinha lá o método deles? Tinha, né? Veja o verbo aplicado no tempo verbal correto. Talvez nem tinha tanto assim. E a gente foi lá e criou dos caras, e executou, e os projetos saíram. Então, esse é só um exemplo de que tem coisas que tem que ser muito bancadas e com risco comprado da liderança para dizer: time, é para cá que a gente faz. Mas não sei o quê. É para cá que a gente vai.
É assim que tem que ser, ponto. Então, eu vejo que isso é uma determinante. Para que, obviamente, isso seja comprado, nem todo mundo vai comprar tudo e é a vida, mas para que isso seja executado da melhor forma, você tem que encaixar ali treinamento, capacitação, desenvolvimento. Tem falado disso de maneira constante. Não teve uma empreitada de transformação que eu passei que não houve capacitação ou treinamento embarcado. Tem que ter. E não acho que é um ciclo que você faz uma vez e dá tchau. Assim, opa, acabou, beleza, está todo mundo formado. Não é. Veja só, vamos citar novamente aqui, Spotify já mudou o método deles. E aí? Sim. As coisas mudam, cara. É o tempo inteiro mudando, tá dinâmico. Então, se você não tiver uma liderança patrocinando e determinando minimamente alguns direcionadores, a galera fica solta, ela não acredita. Aí vem um consultor e fala que tem que ser feito de um jeito. Aí tem gente que não acredita. Aí tá faltando patrocínio, não tem sensibilidade, inclusive executiva, para entender que aquilo pode ser algo estratégico para a companhia. Acha que é só um oba-oba organizacional. Vamos organizar a galera para trabalhar de um jeito que é diferente aqui, vai ser mais feliz. Cara, não é assim, né? Então, para mim, isso ganha jogo. Isso ganha o jogo. Direcionador estratégico sendo pautado pelo nível executivo da empresa e dizendo é para cá que a gente vai. E vai, né? E esse é só um exemplo. Acho que é um bom exemplo, inclusive, que eu vi dar certo. Vitão, eu ia ir por um caminho, agora eu vou por outro, por conta do que você respondeu aqui. Eu, sei lá, eu tô ficando velho, a gente começa a ficar falando né, também tô cheio de cabelo branco. Aqui. Eu tenho cabelo branco, ele me chamou de velho, você viu? Você vê? Que coisa, né? E você tinha menos. Isso é genética, cara. Porra. Essa vida de CIO tá judiando teu cabelo. Porque assim, ó, o contrário de não ficar velho é bem pior. É verdade. É verdade. É verdade. Que assim Puta seja, merda. cara. Que assim seja. Agora sim. Agora você se salvou. Agora me salvei, né? Então, eu lembro quando eu era jovem, né? Aqui eu estou dando ITIL. Você tem alguma ideia do que seja ITIL ou não? Resumindo bem, assim, era um... Você conseguiu chamar uma pessoa de velho, uma pessoa de bebê em duas frases, cara. Segundos, né? Fazendo amigos em 30 Você foi rápido segundos. pra caramba. 30 segundos ele conseguiu separar duas gerações. Dá para fazer um meme aqui. Vocês dois sabem o que é ITIL, né? Lógico. Opa. Para quem não sabe o que é ITIL, nem vai precisar correr atrás e estudar desse assunto, mas a gente tinha muito problema na área de tecnologia. Alguém foi lá e inventou um conjunto de boas práticas ali e falou, se você seguir esse modelo, você vai categorizar o que é problema, o que é incidente, e cada um vai ter um nível de SLA. Era para, no fim do dia, organizar a área de tecnologia. Mas tinha uma coisa que eu acho que foi Tem seu valor ainda, tá? Tem seu valor. Eu uso ainda na minha vida aqui. Mas tem uma coisa que acho que foi a coisa mais poderosa e que eu acho que foi pouco capitalizado que esses caras pensaram. Que era uma expressão chamada implemente e adapte. Foi a primeira vez que eu ouvi esse negócio que é tão simples, mas tão poderoso, né? Pega todos esses métodos, tal, pode implementar, mas adapta a sua realidade. É aquilo que a gente estava falando há pouco aqui da história do Spotify. E eu acho que aí os cabelos brancos, Pri, tomara que você não tenha. Mulher não fica nunca, né, com cabelo branco, né? Mulher sempre tem um. Até fica, mas a gente é melhor em esconder. A minha não fica, porque ela pinta, tá? Etc. Exato. Tomara que ela não escute isso. Você tem dúvida que ela vai ver esse podcast? Será, né? Ela vai, sabe por quê? Manda no porque, WhatsApp pra ela quando sair. Pode falar quando a gente está gravando, assim, o dia da semana. Para datar o programa. Para datar assim. Não vou falar a data, mas é uma sexta-feira. Isso, à noite. À noite, assim, ela tem que ver, né? Vai te complicar, né? Se não ver. Vai me complicar. O ideal fosse ao vivo, né? Porque aí eu tinha menos chance de... Isso, Quem que vai confiar em mim, que é uma sexta-feira? Cara, na verdade, isso aqui tudo é projetado por IA, então... Eu já não tenho mais a menor Mentira, ideia. a esposa Trevisan é mentira. Ele tá aqui de verdade, tá aqui de verdade. Me ajuda, eu não tenho mais a menor ideia do que eu tava falando. Porque a gente... Por alguma razão, a gente entrou na pintura do cabelo da minha esposa e foi a hora que eu perdi o controle. Você falou dos cabelos, mas tem uma hora que os cabelos brancos... Isso. Obrigado, Vitão. Sinal que você tava... Só tava, na verdade, querendo ver se você estava prestando atenção no que eu tava dizendo aqui. Obrigado. Tem uma hora que os cabelos brancos, eles aí ajudam a gente, né? Porque aí a gente acaba não caindo em algumas ciladas das facilidades que eventualmente, não todos, né? Mas os grandes gurus vendem como, não, isso daqui é o pozinho de pirlim-pim-pim. É só você usar esse método aqui que todos os seus problemas daqui para frente vão ser
vão ser extintos, É né? o PPT mágico, que não compila. É o PPT, pronto. Não tem gancho melhor para concluir o que eu queria dizer, com o PPT não compila. Esse é o mesmo espírito. Mas esse é um ponto importante porque isso é repertório. Uma parte do repertório você consegue ensinar, a outra parte você não consegue. Você vai ter que apanhar algumas vezes até você desenvolver massa para aquilo ali, para quando você encarar aquela segunda, terceira, quarta vez, você já saber o que fazer, porque você já passou por aquilo antes. Só que o que eu vejo muito é que a galera acha que todo o repertório é ensinável. Perfeito. Aí se apoia em metodologia, se apoia em framework, em 500 outras coisas, mas, na real, todo o framework é a organização de um pensamento. Que alguém que tinha repertório parou para botar num Canva bonito para que a comunicação fosse um pouco mais fácil. Verdadeiro. Essa é a maior verdade. Ivo, pô, belíssimo resumo, Puri. Se a gente lembrar bem, né? Nossa, eu tô realmente assim saudosista hoje. Se a gente lembrar, né? Como que Vai falar de CMMI agora. não é? Não. Quase isso. Não, mas, vou chegar no CMMI só porque você me provocou. Aí, assim, era assim, né? O desenvolvedor sentava do lado a pessoa de operação, de negócio ali para fazer um software. Aí, em algum momento, o CMMI, ou coisas equivalentes, vieram lá e falaram, não tem como esse negócio aqui dar certo. Porque depois, um fala que é uma coisa, o outro fala que é outra. Aí, a gente começou a colocar um monte de atores nesse meio do caminho, né? Aí, a gente tirou o desenvolvedor do lado do cara de negócio. Porque a gente foi lá, colocou um analista de negócio, que era o cara que tinha que ir lá entender, interpretar, fazer o requisito funcional, requisito técnico, e colocava mais um monte de sopa de letrinhas ali para, no final, entregar para uma fábrica de software, alguém que ia fazer o código, propriamente dito, que voltava para o time de teste, que depois, em algum momento, voltava lá para a operação ou para o negócio. O cara do negócio fala, não era nada disso. Aí o cara do negócio fala, não era nada disso aí. Aí, o que aconteceu? Esse negócio não funcionou. Aí ela falou, tive uma ideia. Né? Vamos colocar agora todo mundo, né? Vamos fazer um squad agora. Vamos voltar como era antes. Vamos voltar como era antes. Aí começou a formar as squads, que eu ainda acredito na mágica do squad, que é um pouco diferente desse modelo mais antigo aqui, né? E obsoleto, claro, que a gente estava falando, que é de colocar todo mundo junto, né? Porque aí a gente traz um atributo cultural, né? Que é o que a gente estava conversando no começo desse papo aqui, que é de usar a inteligência coletiva da sala. Né? Eu adoro a frase, jargão, não sei se todo mundo conhece, mas aquela frase que a pessoa mais inteligente da sala nunca será mais inteligente que a sala. Eu tenho uma vírgula sobre essa frase. Faz. Depende da sala. Depende da média. Caralho, quebrou aqui a porra do raciocínio bonito, cara. Tava indo tão bem. Essa porra dessa sala dele é só do mundo do metaverso, isso aí, ó. Sala dele, cara. Daqui a pouco eu volto para o cabelo da minha esposa, a gente tem esse problema aí. Bom, então a pessoa mais inteligente da sala não é mais inteligente que a sala. Então, o movimento de você criar as tribos, criar os squads, aí a gente até já falou aqui, né? Claro, houve um pouquinho de exagero nisso, mas tem um ganho enorme de você juntar as pessoas e você quebrar esses ciclos de comunicação. O que acontece? A área de tecnologia, a área de operação, a área comercial, a área de negócio, e quando todos estão juntos, e volta de novo para o começo do nosso papo, linkados ao mesmo propósito, ou ao mesmo objetivo, ou à mesma meta, isso quebra todos os silos de um ambiente organizacional. E aí eu acho que a bendita frase bonita de transformação digital, ela acontece, né? Porque se coloca toda essa turma junto e o objetivo, ou uma das saídas, né, de um meio, seja entregar um software que vai fazer alguma coisa, né? A atividade fim nunca será o software, mas essa turma está junto, entendendo, discutindo, tendo uma troca e um debate ali, que vão quebrar esses silos aqui e a gente vai, de fato, conseguir fazer um trabalho. Então, eu vejo um baita de um valor ainda nesse modelo. Tomar cuidado para tudo não virar squad, mas o conceito por si só do squad eu valorizo super. Eu acho que isso dificilmente é um aprendizado que morrerá. Né? A gente vai continuar fazendo. São nomes diferentes, atores diferentes, experiências diferentes, mas a ideia de colocar todo mundo junto para produzir alguma coisa não me parece que foi uma onda passageira. Eu acho que o grande benefício desse modelo, principalmente quando a gente fala em desenvolvimento corporativo de médias e grandes empresas, é que você encontra atalhos dentro do mesmo contexto. As pessoas sabem o que elas estão fazendo, as pessoas elas se comunicam de uma forma mais eficiente
E ela não precisa descrever tudo que precisa ser feito e passar por processos burocráticos que são morosos. Então, isso tem uma mágica muito grande. Está todo mundo no mesmo contexto, sabe o que precisa ser feito, o ruído de comunicação é menor. Então, você vai falar com um cara de uma infra, um cara do banco, o cara estava na reunião, ele sabe o que tem que fazer, ele sabe o que precisa atuar. Então, acho que isso traz um ganho muito grande, principalmente em processos burocráticos dentro de uma companhia que tem seus controles, naturalmente precisa ter, né? Mas eu queria pegar o gancho do Vitão, que ele falou uma coisa que eu achei muito importante, que é sobre você ter essa capacitação contínua com as pessoas que estão lá, né? E eu queria passar para a Pri falar, a PM3 tem alguns produtos que podem ajudar, né, Pri, nessa evolução do time, da capacitação do time e até mesmo em company, né? Sim, e legal isso porque a gente foi, ao longo dos anos, a gente foi construindo algumas metodologias exatamente por conta desse negócio do repertório. O que é treinável, o que não é treinável. Então, cara, a gente viu qual que era o limite, até onde que a gente conseguia, como escola, como a empresa que vai estar ali junto da pessoa desenvolvendo, até onde a gente conseguia treinar ela tecnicamente, até onde a gente tinha que dar o direcionamento. Cara, beleza, agora você vai fazer isso aqui no seu dia a dia. Agora você vai testar isso aqui no seu contexto. Porque é muito fácil você achar qualquer curso que vai ter ali o Inspired, o livro da galera de produto, ao pé da letra e fala, vai, executa, que vai ser ótimo, segue. Vai ser lindo, mundo de Alice. E vai dar errado. E vai dar muito errado, a pessoa vai ficar frustrada. Então, a gente começou a desenvolver tanto algumas metodologias quanto alguns produtos, inclusive para a empresa, porque, cara, cada necessidade, cada contexto vai ser um contexto completamente diferente. O contexto da empresa que você trabalha, o contexto da PM3, o contexto da empresa que vocês trabalham vai ser completamente diferente. Se a gente chegar ali a mesma ementa para todo mundo, vai dar pau. Então, a gente começou a fazer algumas personalizações assim, para a empresa muito com isso. Cara, beleza, sua necessidade ela é mais no ferramental técnico da galera de produto, é mais na soft skill, é mais no lançamento, na comunicação, aonde que está o problema. E a gente vai construindo, junto com as empresas, uma trilha de treinamento para eles. Então rola um assessment antes para entender. A gente tem um assessment. Tem 3 tipos de produto, né? A gente tem as formações, que é ali o que a galera mais conhece, a PM3. Tem as sprints, que é uma assinatura anual, um catálogo de cursos curtos. E a gente tem o In-Company, que é o nosso PM3 Boost. Então, nesse Boost, a gente faz um mapeamento de necessidade. A gente entende qual que é o contexto de cada empresa, quais são as habilidades que vocês estão precisando desenvolver. Aí a gente vai para a equipe de cursos e fala, cara, vamos criar uma coisa aqui para eles. Então, é muito tailor-made, assim. Cada caso vai ser um caso, não tem como a gente repetir, porque cada empresa vai ser uma empresa. Então, às vezes, a gente até direciona, cara, para o que vocês precisam, beleza. Vai para esse direcionamento que vocês vão ter esse repertório técnico mais rápido. A gente consegue fazer trilha de conhecimento do que está gravado para a galera. A gente já consegue usar. Putz, é um negócio que a gente precisa de muita prática. A gente precisa colocar todo mundo numa sala e falar, construam. Tá aqui os desafios de vocês. A gente fez alguns desses, tem pouco tempo, inclusive. A gente fez com a Azul e o Inter e foi muito bacana. A gente colocou uma galera que não necessariamente era nem de produto. E a gente tinha várias dinâmicas para fazer as pessoas estarem nessa posição de tenho que criar alguma coisa, tenho que defender essa criação e eu tenho que falar qual vai ser o próximo passo. Então, tem N formas da gente ensinar a pessoa, da gente fazer ela criar esse repertório e a gente vai entendendo qual que é a dificuldade de cada empresa para a gente ter a melhor solução para aquela dificuldade. Show. Então, se você quer conhecer mais sobre esses produtos que a Pri comentou aqui, inclusive o personalizado em company, a gente vai deixar os links dos produtos aqui na descrição do episódio, beleza? Vitão, diga. Você ia perguntar, né? Eu queria fazer um comentário. Toda essa dinâmica de capacitação, eu valorizo muito os aspectos metodológicos que estão por trás, né? O fato de ter um assessment, ter uma personalização, etc. Putz, isso é praticamente imprescindível, né? Para o sucesso da operação. Agora, você conseguir montar uma operação de formação de pessoas que você mensure o resultado pós-formadas, esse é um desafio, né? Ele é um desafio, com certeza. E cada empresa acaba mensurando de uma forma muito diferente. A gente consegue ajudar ali até certo ponto. A gente, acabou o boost numa empresa X, a gente mantém o contato com a empresa para saber se o negócio foi para frente. Porque
dentro da PM3 e assume a minha culpa, eu fui muito cri-cri com isso na equipe. Mas, cara, se a gente treina a pessoa e larga, é a mesma coisa que nada. Não vai adiantar. Do mesmo jeito. A pessoa não vai fazer nada. Ela vai assistir o vídeo, vai dar beijo, tchau, vai pra sexta-feira dela e é isso. Então, a gente continua nesse acompanhamento exatamente por essa dificuldade. O ROI, ele não é direto. A gente não consegue pegar ali um indicador, fazer um teste, fazer um mini Enem com a galera antes, fazer depois, falar, nossa, olha como mudou, que coisa incrível que está. Então, tem que entender se a pessoa está aplicando, se ela está fazendo alguma coisa de uma forma melhor, se ela está sendo mais produtiva, se ela está gastando menos tempo com coisas que o risco não vale o investimento. Então, isso ainda é um acompanhamento que precisa sendo feito. Tanto, assim, pela PM3 a gente faz muito, né, por ter essa continuidade, mas se a liderança da empresa não tiver comprada e entender se isso virou, se o treinamento foi feito da melhor forma, se estava o treinamento certo, porque é muito fácil comprar um treinamento errado, e se a galera está tendo incentivo suficiente para aplicar aquilo no dia a dia, você nunca vai ter resultado. O por baita coincidência hoje, nossa, muita coincidência. Você mandou a cotação para a gente? Não, brincadeira. Pode ser. Ligeiro. Ó. A indireta foi bem direta. A agilidade mental tá boa. Eu estava conversando, defendendo até uma capacitação para uma pessoa, né? Legal. Que trabalha do meu time, né? E aí aconteceu essa pergunta, né, comigo. Falou assim, mas o que vai acontecer se a gente der esse treinamento? E eu já ouvi essa frase no LinkedIn, eu falei, nossa, não acredito que eu estou tendo a chance de usá-la. Eu falei, o que a gente vai acontecer se a gente der o treinamento para essa pessoa e ela for embora? E ela sair da empresa. Aconteceu comigo Cara, hoje. mas não acredito que te perguntaram isso, porque é levantar a bola pra chutar, cara. Todo mundo sabe a resposta disso. Não, levantou e de cortar. A pessoa já estava esperando a resposta. A resposta, né, maravilhosa, estufei o pé. Vou brilhar, minha vez. Agora é minha vez, né? O que vai acontecer se ela ficar aqui e não tiver o treinamento adequado para fazer o trabalho que ela precisa, né? Vai fazer bobagem, né? Então, eu tô com... Bobagem, você está sendo gentil. Tá sendo gentil. Ele é um gentleman. Ele é um gentleman. Eu tô trabalhando no meu vocabulário. Então, eu tô com o Vitão, assim, né? Eu acho que o treinamento contínuo, né? Enfim, a gente vai dando repertório pro nosso time e isso, de fato, é relevante. A gente já teve experiências de... Cada vez mais a gente vai buscando seniorização na carreira e a gente vai dependendo mais dos nossos times, né? E quando você consegue perceber, né, que falta uma determinada competência, ferramenta para a tua turma e aquilo que você está ansioso para ver o resultado não aparece, é um tipo de treinamento encurta. Então, sem nenhuma dúvida, é um bom lugar para se estar aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Cara, assim, se você for parar para ver, eu não vou entrar na taxa de... Pensando no mundo de graduações e pós, né? Acho que 3% do todo brasileiro aqui, adulto, tem pós-graduação. É um número muito baixo, né? Se a gente for parar para ver. Mas a nível de graduação ele é bem mais acessível, não sei dizer aqui o dado agora, né? Tem vários programas incentivando isso. Então, se formar em alguma coisa é meio que um padrão, é comum. Há exceções, sabemos disso. Né? Falando aqui do nosso mundo, tecnologia, produto, né? Claro. Então, você não ter uma continuidade na tua formação no mundo que a gente, passou por pandemia, tudo muda o tempo inteiro. Tá mais rápido que Band News, né? O mundo muda 20 minutos. E eu acho, Vitão... É burrice, cara. Eu acho que não a gente fazer burrice. Evoluiu muito nos últimos anos em relação a isso. Eu não fui gentil na minha palavra. Você é mais direto. Eu tô fazendo curso de oratório. Eu acho que a gente evoluiu nesse sentido porque naquele boom da romantização que a gente teve de startup, etc., até a própria formação ficou banalizada, romantizada. Não, eu larguei no ensino médio, não fiz faculdade, que eu vou abrir uma startup e ficar milionário. As pessoas voltaram a entender que para você... é exceção, né? Talvez você não seja um gênio que nem o cara que fez isso, né? Então, é bom fazer a sua faculdade, você ter uma boa formação, ter um plano de formação continuada, se manter capacitado, porque isso é essencial, né? Então, acho que até isso foi romantizado. Né? Que época muito louca que a gente viveu, né, cara? Porra, muito. Eu vi um Que vídeo época muito do louca. Cortella, né? O Mário Sérgio Cortella. Sou fã desse cara. Eu sou fãzaço dele, né? Aí ele tava falando... Fala cantando. Que ele fala cantando. Até isso é assim. impressionante. Até isso, assim. Ele, com certeza, ele fez um curso de oratória Sim. melhor do que eu tô fazendo. E aí ele tava... Não sei se era só para, de fato, ter uma retórica boa ali, mas ele tava falando que tava numa discussão, acho que com o filho, não sei.
que falou sobre não fazer faculdade. Não vou precisar fazer faculdade. E aí deu os exemplos famosos, né? De Steve Jobs, Zuckerberg e tal. É que eles saíram da faculdade, um fundou a esse Apple, vídeo é muito bom. Um fundou o Facebook, aí ele falou, filho... É o filho. Se você entrar em Harvard, você pode abandonar Harvard. Mas ele entrou em Harvard. Ele abandonou Harvard. Aí você estiver nesse nível de genialidade... Outra história. É outro papo. Aí você abandona. Exato, exatamente. Eu ia fazer uma piada com uma outra universidade aqui, mas não vou fazer por motivos éticos. Não vai largar aquela universidade brasileira aqui, porque você não é esse gênio. Não, né? não é. Se você abandonar Harvard... Isso, Harvard também. Bom, você que está vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show. Nessa trilha final aqui do episódio, eu queria discutir um pouco com vocês o que a gente vai ver de evolução daqui em diante. O que vocês veem de futuro para o mercado e para essa visão de transformação digital? A gente sabe que tem umas empresas que estão lá no paleolítico ainda, estão começando a ter contato com agilidade, com transformação, com experiência do cliente agora, né? Acho que estão despertando um pouco. Acho que nem tanto as empresas, mas talvez os mercados estão exigindo mais de algumas agora do que exigiu menos no passado. Mas como vocês veem essa visão? A gente estava até conversando aqui em background, né, que a gente tem visto uma mudança de papéis, de configuração de times, etc. A gente passou por esse gap da crise, da pandemia, que deu uma reestruturada um pouco mais para eficiência. O que vem por aí, na visão de vocês? Quer que comece? Nem ferrando, começa assim. Para mim, e pensando no futuro curto, é inevitável o uso da inteligência artificial em muitas POCs, em muitas experiências. Mais até do que projetos efetivamente onde AI é protagonista, é o uso dela para acelerar coisas. Seja você, por exemplo, acho que uma das coisas mais comuns que eu tenho visto nas empresas é o uso de Copilot, por exemplo, para fazer transcrição de reunião do Teams, por exemplo. Cara, extremamente comum, tá? Onde eu passo, isso está sendo usado. Eu estava discutindo isso na empresa antes de sair de férias. Porque a gente falou, pô, seria maravilhoso se eu pudesse ir em várias reuniões e mandava o Copilot lá e fazia a transcrição e tal. Mas chega um momento que a gente só vai ter Copilot lá fazendo a reunião. E aí? O que vai acontecer nesse momento? Eu vi um produto funcionando nesse final de semana aqui, que passou o último. Era no Meet, no Google. Uma AI que entra lá e ela conduz a dele como se fosse um Scrum Master, junto com o time. Conduz. Ela vai lá, faz uma pergunta, você responde, ela analisa a tua resposta e te questiona algo mais ou vai para o próximo. E assim segue, né? Então, enfim, acho que o uso da AI como acelerador para várias situações. E falando de coisas simples mesmo, né? Então, você pega aí o uso do ChatGPT para você, em marketing, elaborar alguma tese de conteúdo que possa fazer sentido para um determinado mercado. Isso serve para marketing, para publicidade, para várias outras coisas. Eu não estou falando que isso é a resposta para tudo. Por isso que eu digo que para mim é muita POC. Para você saber quando deve usar, o que faz sentido, quais são os recortes, onde você pode combinar outras ferramentas. Tem várias ferramentas aí baseadas em AI para você fazer, por exemplo, história do usuário, pensando na cadeira do PO, alguma coisa tentando fazer priorização de backlog, aí você tem que ensinar o modelo, as variáveis que deveriam ser consideradas para fazer uma sugestão de roadmap ou coisa do tipo, mas tem, né? Então,
Olhando para tudo isso, eu acho que tem uma janela atual de muita experimentação de ferramenta como viés acelerador. E aí o que me traz uma teoria de que a gente não tem... Para empresas que o digital já é uma realidade de alguma forma, né, tem aí as paleolíticas, né, mas onde algo já acontece, eu vejo que não é transformação, é aceleração. Então, eu estou entrando numa camada aí de aceleração digital. É uma hipótese. Acho eu que isso... E não é para 2024. Ou melhor, a gente está em 2024. Não é para 2025 ou 2026. É agora, é hoje. E eu acabei de datar o ano do nosso programa. Que coisa. Pois é, está datado. Não pode. Ó, eu talvez colocando uma camada aqui no que o Vitão acabou de trazer. Recentemente, enfim, fui convidado para, junto com um grupo de malucos aqui, a gente escrever um livro sobre a experiência do cliente. E aí, eu escrevi lá um capítulo e tive uma preocupação, né? A minha preocupação foi na pergunta que você fez aqui. Eu falei, caramba, eu queria escrever uma coisa que se a pessoa que estiver com o livro na mão estiver lendo hoje ou daqui a 10 anos, isso seja útil. Porque é mais sobre valores e menos sobre... coisas cíclicas, né, ou que estão no hype aqui. E uma das teses que eu defendi lá, e aqui vou ampliar um pouco, é assim, enquanto as empresas existirem, elas vão precisar de várias coisas, mas duas sempre vão ser as principais prioridades dela. Ela vai precisar vender mais e ela vai precisar ser mais eficiente. Enquanto o CNPJ existir, esse vai ser os objetivos desse CNPJ. Ou ele precisa ganhar dinheiro, ou ele precisa ser mais eficiente, ou as duas coisas, né? Com o dinheiro que ele ganha. Então, se aparecerem nesse meio do caminho, né? E aí o ponto que o Vitão trouxe aqui, como a inteligência artificial generativa, né? Que agora é a bola da vez, e talvez se a gente estivesse falando alguns 2, 3 anos atrás, a gente estaria falando do metaverso. Talvez se a gente voltar 20 anos, a gente estaria falando sobre linguagem de programação, né? Agora tem Java, agora tem C#, .NET. Se a gente estivesse falando há 40 anos atrás, a gente estaria... Agora tem um negócio aí chamado internet, tal, e etc. Mas se você voltar nesse mesmo tempo, você vai ver que as empresas, no final, precisariam vender mais ou ganhar mais eficiência. Seja com internet, seja com metaverso, inteligência artificial generativa e etc. Então, eu acho que a grande diferença, talvez, de 40 anos para cá, é que essas coisas estão acontecendo numa velocidade que é boçal, assustadoramente rápido, né? Então, as coisas nascem e morrem numa velocidade muito maior. E talvez a grande diferença daqui para frente vai ser a capacidade de conectar, né, todas essas coisas. Né? Tentando pegar, e não dizendo que isso é futuro tendência, mas certamente uma das... Né, quando a gente junta o conceito, por exemplo, de edge computing, né, quer dizer, a computação que acontece na ponta, né, pegar um carro da Tesla que precisa tomar decisão autônoma, ele não é viável você imaginar que um negócio desse vai lá se conectar com a internet, que vai estar em algum servidor na nuvem para ele tomar a decisão de virar à direita no carro que está fechado. É na borda. Né, então tem que estar lá. Aí quando você junta coisas como essa, edge computing, inteligência artificial, juntando só esses dois, tá? Poderiam falar outros alguns aqui, né? Enfim. Você acha que acaba criando uma capacidade que vai acelerar muito esse movimento para que as empresas fiquem mais eficientes e que elas vendam mais. O Vitão trouxe um bom exemplo aqui. Acho que a capacidade que o ChatGPT ou outra inteligência artificial generativa, né? Aliás, eu aprendi essa semana que existem mais de 1000 modelos análogos ao ChatGPT. Eu fiquei espantado. Eu estava aprendendo o ChatGPT, já tem outros 999 né, aqui. Né? É bizarro. Os famosos LLMs. Exato. Aí, quando você junta, né, pega o ChatGPT, o exemplo que eu estava trazendo aqui, para fazer uma campanha de marketing, a personalização que esse negócio consegue dar, a velocidade... Né, e o tempo que aquilo poupa, que combina em eficiência. Então, você vai ver que no final do dia, o que ChatGPT ou análogos estão fazendo é trazendo um tanto de eficiência para a gente conseguir vender mais. Então, eu acho que se a gente tiver como valor, né, que as empresas precisam vender mais e gerar mais eficiência, as tecnologias que vão estar embarcadas aqui
Daqui a pouco vai ter um chat GPT-2, inteligência artificial generativa like, né? Alguma coisa que vai estar hype, que se ela conseguir vender mais ou gerar mais eficiência, ela vai estar na moda. Talvez o que a gente não viu popularizar o metaverso, se você pegar esses dois conceitos aqui, de vender mais ou gerar mais eficiência, eu acho que ele não conseguiu tangibilizar como que a gente vai vender mais. Embora tenha um puta do mercado, esse negócio não acabou, né? Não é disso que eu estou falando. Eu ainda acho que foi um surto coletivo, metaverso. Tem um tanto, né, disso daqui. Mas ele não acabou pegando em valores essenciais, né? E a gente falou no comecinho do nosso papo aqui, né? As tecnologias vão aparecendo para resolver os problemas que sempre existiu. Os problemas corporativos são esses. Então, qualquer coisa que acelere esses dois movimentos, eu acho que é o que vai antecipar o nosso futuro. Sensacional. Muito bom. E se você conectar tudo isso, até pegando o gancho do livro, né, que você falou que foi convidado ali, sobre experiência do cliente. Acho que esse é um tema também que tende a uma perpetuidade, me parece. Quando você, naturalmente, favorece a experiência do cliente, sugere a camada de venda a ter um resultado melhor, eu fico me questionando como que a gente pode usar a experiência do cliente de maneira a promover eficiência, ou casar as duas coisas, né? Isso seria sensacional. Eu imagino que tenham ali, daqui para frente, mais iniciativas que vão tentar casar isso que você falou. Eficiência com venda, sem perder de vista a experiência do cliente. Porque, no fim das contas, se a gente tem muitas possibilidades hoje em dia de tipos de serviços ou mesmo produtos, um dos fatores que vai determinar se a gente escolhe entre A ou B é a experiência que está embarcada ali. Então, não me parece que é uma coisa que vai deixar de ser ponto de atenção. Acho que, pelo contrário, se torna mais evidente. O que torna, acho eu, um desafio para pessoas um pouco mais céticas. Porque aquele que pensa no número a todo custo, ele fala, não, a gente tem que ser mais eficiente. Aí ele pode desprezar o lado da experiência e isso acabar sendo até um ofensor para o próprio negócio. Ele chegar bater o resultado dele, o EBITDA, só cortando custo. Pá, facão. Mas passou aquela safra. Opa, estabilizou, meu resultado veio esse ano, aí melhorou, mercado, tudo. Chega no outro ano, você não está preparado para entregar nada superior àquilo que o mercado já está entregando. Perfeito. A nível de experiência. Você se tornou uma empresa que só corta, não acresce. Impossível não reagir agora, porque você acabou de... Levantei a bola. Não, narrar... assim, não sei se dá para ver a camisa, mas está escrito aqui tecnologia e clientes, né? Eu lidero um time de tecnologia e de experiência do cliente. E a estratégia desse time, né, ela sabe aquelas 3 bolinhas do PM lá, aquele que precisa conhecer negócio, tecnologia e experiência do cliente? Pensa nessas 3 bolinhas. Lá da nossa área, eficiência, experiência e rentabilidade. E eu advogo todos os dias da minha vida que todas as vezes que eu for mais eficiente, eu vou melhorar a experiência do cliente. Né? Porque não é uma eficiência burra. Vou tentar trazer um exemplo que é bem fácil de pegar. Vou colocar o tempero da inteligência artificial generativa aqui agora, né? Tentar misturar as coisas aqui. Se a gente pega um cliente que só precisa ir lá no nosso site para pegar a segunda via do boleto dele, ele não quer, em nenhuma hipótese, pense em qualquer um de nós aqui, pegar o telefone, né? Ligar lá no 0800, ficar lá, disca 1, disca 2, disca 3, disca 4, disca 5, disca 6, né? Passa lá o Escape 60 dele até ele conseguir falar com o operador. Aí pega o operador de telefone e fala, pois não. Cara, eu prefiro enfiar um alfinete no ouvido do que ter que ligar para uma URA, velho. Bem que você falou ouvido. Aí ele pega e consegue falar com o operador. O seu nome, seu CPF, o seu e-mail. Então tá bom. Confirma que pagou. Então tá bom. Tô mandando aí no seu e-mail. Chegou? Não chegou. Né? O Trevisan é com N, não é com M. Então manda de novo, tal, etc. Então, repare, se a gente pega um robô que é eficiente e coloca na cara para falar, ele vai lá e ele digita. Segunda via do boleto. Confirma por questões de segurança, óbvio, um conjunto mínimo de informações. Toma aqui a segunda via do seu boleto. Você aumentou infinitamente a eficiência da sua empresa, que não tem uma pessoa lá trabalhando, sentando, e multiplicou por 1000 a experiência que o seu cliente tem. Ele só queria pegar a segunda via do boleto. Isso é uma coisa simples, né? Cara, e aí você coloca inteligência artificial generativa, fala bonito, fala bom dia, personalizado, pega informação, vi que você teve no meu site, tal dia, você faz toda essa brincadeira aqui. Mas essas coisas, elas se convergem, elas não são divergentes, elas não estão dos
dos lados extremos do pêndulo, elas estão no mesmo lugar. Eficiência e experiência, para mim, são a mesma coisa. Quando a gente começa a entrar em decisão de cortar o cafezinho e isso aí é ganho de eficiência, a gente vai tomando decisões ruins para melhorar a experiência do cliente, cortando, ela fecha lá uma porta, não deixa ele entrar, não deixa o cliente ligar. Perfeito, é esse o ponto. É um viés ruim, porque eficiência nem sempre é redução de custo. E é um viés de desespero. Às vezes você tem que investir para ser mais eficiente. Perfeito. Sim. Às vezes a eficiência custa. Perfeito. Né? Você não está reduzindo o custo para ser mais eficiente. Mas ela vai te dar o retorno equivalente. Mas ela vai te dar um retorno equivalente, exatamente. Vai deixar o seu cliente mais satisfeito, às vezes até com valor que não é tangível. Mas vai deixar a experiência do cara melhor, Aí etc. vai bater lá na retenção dessa pessoa, vai bater no aumento do ticket, vai bater não necessariamente na aquisição, mas vai bater em vários outros pontos da jornada dele. Que é o que o Vitão estava dizendo, né? E no final do dia, assim, as coisas estão ficando cada vez mais comoditizadas. Então, é a experiência que vai fazer a diferença, né? Então, é na hora da gente investir numa tecnologia que vai aumentar a personalização, que vai melhorar a experiência do cliente, que vai fazer a gente vender mais e ser mais eficiente. Eu acho que aí volta, acho que nos conceitos de todo... No fim, eu sou da área de experiência do cliente, né? Mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente... Lógico que a gente quer atender o cliente bem, ainda mais a gente brasileiro, latino, né? Quer se relacionar bem, quer ser agradável, quer que as pessoas falem bem da gente. Então, a gente tem, eu acho que quase que por natureza, a vontade de fazer isso daqui. Porém, dentro do ambiente corporativo, muitas das vezes a gente só é impulsionado a fazer isso porque lá no final do dia vai vender mais e vai ter mais dinheiro. Né? Então, a gente aprendeu, né, também, quase como um primata, né, que se a gente cuidar bem do nosso cliente, ele vai trazer mais dinheiro, né? E isso traz um... É lucrativo atender bem. Isso, a felicidade que dá lucro, né? Tem até um livro, né? Cara, vocês falaram, me deu um insight aqui. Eu sempre gosto de usar o exemplo do café. Imagina que você está no meio de uma avenida, de um lado tem uma cafeteria A, do outro tem a cafeteria B, ambas vendem o mesmo café pelo mesmo preço. Qual você determina, naquele momento, a tua opção para tomar um café que você gosta de café, que é um café? Talvez você escolha aquela que nem tenha o melhor café a nível de sabor. Talvez. Talvez seja todo um contexto de experiência que leve a você aquela decisão. Então, imagina que a cafeteria A é aquela que você, ao entrar lá, vai ter fila, vai ter um monte de gente, vai ter que esperar, eles vão até escrever o teu nome no copo. Do outro lado... Sacanagem. Ninguém sabe qual é agora. Ninguém sabe. Do outro lado... E por acaso tá falando. Isso não foi o que eu disse. Mas dizem que tá falando porque o nome tá sempre escrito errado. Que sacanagem. Pode ser. Não, mas tem histórias sensacionais lá. Não, tem muito. E do outro lado, você tem uma cafeteria que, por exemplo, enquanto você tá parado no semáforo, sei lá, tô inventando isso aqui agora, esperando os carros pararem para você atravessar na faixa de pedestre e ir até lá, você tá pelo celular fazendo o teu pedido. Então, quando você entra, você não tem uma cafeteria com fila, você tem um lounge para curtir o café que quando você entrar lá dentro já tá pronto te esperando. Você só chegou, o café tá pronto. É eficiência com experiência, mas é um outro contexto. Só que esse outro contexto, ele traz um outro modelo de negócios. Porque não dá para... E aí isso é muito legal para conectar isso com a nossa história do início. Isso, para resumir... Transformação digital. Isso é transformação digital. Porque você está trazendo um novo modelo de negócios, casando eficiência, não desprezando, obviamente, a experiência, e tudo isso amparado por tecnologia. Você fecha, né, esse ciclo de alguma forma. Mas é um modelo de negócios que está determinando o que você precisa. E esse perfil de cliente, inclusive, ele é um perfil diferente daquele que talvez goste de entrar na fila e ter o nome lá no copo. Cara, é legal. Né? Então, por legal. mais que esteja errado, algumas pessoas gostam. Por isso que quando eu chego lá, eu peço meu nome diferente. Bota aí, Ted. Quando eu estou nos Estados Unidos e eu tento falar nessa cafeteria famosa, o meu nome é sempre um desafio. Aparece qualquer sei lá, coisa. Põe aí Donald. Mickey, pronto. Escreve o que você tiver afim, porque mesmo que você escreva certo, na hora que você for falar o que alguém escreveu, não vai rolar. Eu já contei a história do Batman. Cara, essa é muito boa. Foi aqui em São Paulo, algum lugar, em algum shopping. Acho que foi no Morumbi, não lembro onde que era, enfim. Mas o cidadão entrou com a camisa do Batman, né? Que tinha o símbolo do Batman assim, e foi pedir o café. E na hora que ele estava pedindo, no caixa, ele não deu o nome dele. Ele estava no telefone e ele não conseguiu responder. Não, ele só pediu lá o café dele e pá, tá. Quando
foi entregar o cafezinho lá. O rapaz pegou o copo, olhou assim e falou: senhor Bruce Wayne, onde está o senhor? Genial. Sensacional, porra. Genial. Pri, acho que depois dessa não temos mais como continuar o episódio. Não, a gente encerra muito bem assim. A gente encerra muito bem, acho que Depois do Bruce. Depois do Bruce. E dessa definição maravilhosa do Thiago. Obrigado, cara. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Acho que aqui a gente conseguimos dar uma boa visão do que é, de fato, a transformação digital. Como a gente consegue trabalhar essa questão cultural, o objetivo. E a gente conseguiu concluir com uma visão muito boa do que é, de fato, a transformação digital. Por que digitalização não é transformação digital, né? E como não dá para separar a transformação digital da experiência do cliente. A experiência está no centro dessa parada toda, né? Então, pô, vocês dois são dois monstros aqui que eu admiro demais nesse sentido. Obrigado pela presença de vocês, cara. Sempre gentil. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês três nessa noite. Obrigado. Obrigado. Vitão, vamos você de volta aqui, né, cara? Pô, é sempre um prazer, Pô, né? Já fazia até tempo. hoje os caras me enchem o saco no Instagram. Pô, cadê o Vitão? Cadê o Vitão para falar de transformação, de digital, Contar de as agilidade? histórias lá. Ela fala de tudo, né? Fazer uns Fala de devaneios. tudo, de academia. Tudo. Obrigado por ter vindo. Espero que você venha muito mais vezes aqui. Pô, cara, Volte. isso aqui é um retorno glorioso. Olha só a galera com que a gente está aqui. Muito bom. Melhor ainda tá aqui com os amigos. Então, sempre uma honra esse retorno. E, galera, obrigado por estarem com a gente aqui. Tô feliz demais. Obrigado. Pri, debutou como co-host de forma primorosa. Obrigado. Muito obrigada, gente. O papo foi super legal. E a gente se vê ainda nas próximas. Sem dúvida, vai ser muito bom. Vamos ter outros episódios aqui que a Pri vai ser nossa co-host. E ela vai estar aqui de... Vai ter uma surpresa aqui semana que vem, vocês vão ver. Fica no radar. Gente, obrigado. Quem acompanhou a gente até aqui, obrigado pela audiência de vocês. Se você entende que esses episódios do PPT Não Compila contribuem de alguma forma para a sua evolução profissional, nem que seja para rir das nossas piadas, das nossas besteiras aqui, mas se você entende que a gente contribui de alguma forma, você pode contribuir com o PPT Não Compila sendo membro do PPT Não Compila. Você vai lá no canal do YouTube e tem um botãozinho lá, Seja Membro. Você vai contribuir com um valor mensal para o PPT Não Compila e você pode correr o risco de um dia vir aqui. Já pensou? Ver que, na verdade, isso aqui é uma grande bagunça. Sensacional. Né? Aí vai ver. O seu convite estava bom, cara. Você Eu tô- aqui tem um privilégio. Vai ter o privilégio de vir aqui, saber tudo que a gente... Mas a gente vai ter algumas recompensas lá, estamos estruturando, mas se você Mas quer... tem cerveja aqui, galera. A gente, É. eu e o Trevisan Isso, tá na água verdade, aqui. verdade. Mas tinha coxinha. Pri coxinha. também. Tinha coxinha, então você pode vir aqui, comer uma coxinha com a gente, tomar uma cerveja, conhecer aqui toda a equipe do estúdio, conhecer o PPT Não Compila. Então, se você entende que pode contribuir, seja membro. Se você não pode contribuir, você contribui da mesma forma, compartilhando o episódio, dando seu like, deixando seu comentário aqui, seguindo a gente no Instagram, seguindo a gente no Spotify e ajudando a divulgar o podcast. É sempre uma grande contribuição. Obrigado, galera, meus amigos. Muito obrigado. Pri, obrigado. Valeu. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau.